Alô você, bom dia, bom dia. Nós estamos lendo a Bíblia, o livro de Josué. Nós vimos, né, que o Josué, por causa do pecado de Acã, tomou um pau. Morreram 36 pessoas. Sabe o que Deus fez? Deus tirou o anjo do exército. Moisés tinha visto o soldado do exército do Senhor e ele foi retirado. Aí, por causa do pecado de Acã, que desobedeceu e pegou dos despojos que estavam consagrados, eles perderam a batalha. Aí Josué orou, santificou o povo, voltou para a batalha e venceu. A obediência é isso. O livro de Josué fala de amor e obediência a Deus. Vamos ler agora no capítulo 8, que ele vai fazer o que Moisés tinha falado para ele fazer lá no capítulo 27 de Deuteronômio. Lembra? Ó, o altar no Monte Ebal. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nela todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Terra onde mana leite e mel. Paraíso, né? Como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali o altar. Então, olha só, Moisés vai obedecer. Ele vai voltar agora, vai atacar e vai vencer. Vamos ler? Vamos orar? Pai, entro na tua presença, Pai, escreve no nosso coração a tua palavra. Que não saia da minha boca uma palavra minha, mas o que teu Espírito fale. Fale do amor, fala da obediência, fala da sua presença constante defendendo os seus, Pai. Que não haja nenhuma dúvida no coração de nenhum cristão de que o Senhor está o tempo todo ao redor, protegendo o inimigo que está ao derredor, esperando só uma brecha para poder fazer o mal. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. A destruição de Ai. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai o que fez com o rei de Jericó. Desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, as entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, e a oeste de Bet-Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento na parte norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá.
Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para os desertos e voltaram contra seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados. Tendo os israelitas dos dois lados, então os israelitas os mataram sem deixar sobrevivente, é a ordem do Senhor, nem fugitivo, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos da cidade, conforme a ordem do Senhor, que o Senhor tinha dado a Josué. Assim, Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas. A própria significação da palavra Ai é ruína. Engraçado, né? Um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à estrada da cidade. E sobre ele ergueram um monte de pedras que perdura até hoje. Essa morte impacta muito as pessoas que leem esse livro como se fosse um livro. Como é que Deus pode fazer isso? Vocês lembram das bênçãos e das maldições? Lembram quando o povo saiu do Egito, era escravo? E das bênçãos e maldições que nós lemos aqui? Tinha que obedecer. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida e da morte. Se Deus mandou fazer, faça. Porque a ele é que pertence a vida. Um homem não faz filho, ele faz sexo. Quem faz filho é Deus. Então, a ordem é: faça isso. Então você faz. Hoje nós temos qual ordem? Preguem a palavra. Então prega, não interessa, prega a palavra. Quem vai tocar no coração e convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Muitos não gostam, eu já não gostei. Uma época eu não gostava. A minha esposa até jogava água com a borracha dos testemunhos de Jeová. Eu também ficava discutindo e debatendo com eles. Mas hoje eu estou aqui tocado. Quando Deus toca o teu coração, é impossível resistir. Eu não tenho como explicar. Eu só tenho que obedecer. Então, vamos continuar a leitura. Agora, Josué vai renovar a aliança com Deus. A renovação da aliança no Monte Ebal, e vai fazer o que Moisés mandou. Então, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e natural da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas,
que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras desta lei, a bênção e a maldição, que nós lemos lá em Deuteronômio, no livro da lei. A bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças, estrangeiros que viviam no meio deles. Agora Josué fez e cumpriu tudo que o Senhor tinha mandado. Quando você é abençoado, não represe a bênção que você recebe. Você é abençoado para abençoar. Você se transforma num canal de bênção que Deus usa para te abençoar, para você abençoar os outros. Ele pode te abençoar com dons diversos. Dom da palavra, dom do ensino, dom da cura, dom da profecia. Mistérios de Deus que nós não adianta que não vamos explicar. Quando tivermos face a face com Deus, vamos tirar todas as nossas dúvidas, tá? Tenha um dia ótimo e fica com Deus. No capítulo 9, se você for curioso e ler, você vai ver que o diabo é astucioso. Ele vai enganar Josué. Leia. Depois, amanhã a gente vai ler. Fica com Deus.